Para a gente entender essa questão super complexa da terra no Brasil de hoje, a gente vai precisar fazer uma viagem. Mas ó, o destino não é o interior do país não, é uma viagem para o passado. Um passado bem distante, que por incrível que pareça, explica muita coisa do que a gente vive hoje. Pode até parecer meio estranho, né, começar uma análise sobre direito agrário com a frase de um historiador francês lá do século XIX. Mas olha, essa frase do Fustel de Coulanges é a chave que abre a porta para tudo. A ideia de que família e propriedade são, no fundo, a mesma coisa. É um conceito super poderoso e que está na raiz de toda essa história que a gente vai desvendar. E é aqui que entra a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E se essa fusão antiga, sabe, entre família e terra, e se ela não for só uma curiosidade histórica? E se for, na verdade, a base, o alicerce, onde toda a estrutura econômica do campo brasileiro foi construída? É algo para se pensar. Beleza. Então vamos para o nosso ponto de partida. E ele é bem inesperado, viu? Roma Antiga. Pode parecer um desvio gigantesco, mas para a gente decifrar o DNA da posse de terra no Brasil, acredite, a gente precisa começar exatamente lá. Lá em Roma, a tal da domus não era só uma casa, um lugar para morar. Era muito mais. Era o epicentro do universo da família, um lugar sagrado, quase um templo particular. E o mais interessante está na própria linguagem. Da palavra domus é que nascem domicílio, que é onde a gente vive, e domínio, que é o poder de ser dono de algo. A conexão entre morar e possuir já estava ali, sabe, selada na raiz da palavra. E dentro dessa domus ficava a família. E aqui, atenção, porque vem um detalhe que muda completamente o nosso jeito de pensar. Originalmente, família não tinha nada a ver com um afeto, com um laço de sangue. Era um termo de contabilidade, praticamente. A raiz da palavra, famel, significava escravo. Então a família era o quê? Era o conjunto de todos os bens, de todos os ativos do chefe, a terra, o dinheiro, os animais e até as pessoas, tudo visto como uma única unidade econômica. Chocante, né? E quem estava no comando desse conglomerado era o pater familias. A melhor forma de pensar nele é como o CEO de uma empresa que passa de geração para geração. A autoridade dele era absoluta, a chamada potestas. Mas não era poder por poder, não. Tinha um propósito econômico muito claro: manter todo o patrimônio junto e produzindo, para garantir que o negócio da família continuasse firme e forte com o passar do tempo. Ok, deu para ver que esse modelo romano era poderoso, né? Mas como é que isso se transforma na empresa agrícola que a gente conhece hoje? Bom, essa transição não foi nem rápida, nem simples. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Olha só que metamorfose incrível que a gente vê nessa linha do tempo. Primeiro, a gente tem a família romana, toda autossuficiente. Daí a organização rural evolui e vira o feudo medieval, que era uma unidade político acima de tudo. Depois vem o mercantilismo, e aí a terra perde o foco, né? O negócio era o comércio, era achar ouro e prata. Foi só lá na Era Moderna que o campo voltou a ser o centro das atenções, mas com uma lógica completamente nova, a da empresa capitalista. Uma empresa que não produz mais só para si, mas produz para o mercado. Então, o que define essa empresa rural moderna? Basicamente, é a organização daqueles três fatores clássicos de produção: terra, capital e trabalho. Mas o detalhe fundamental, a grande virada de chave mesmo, é o propósito. A produção não é mais para a subsistência da família, como lá em Roma. A produção é para vender, é para lucrar. O foco agora é totalmente externo. O foco é o mercado. Beleza. Com todo esse contexto histórico na bagagem, a gente finalmente aterrissa no Brasil. E é aqui que a história da Terra ganha contornos muito particulares, que explicam o cenário que a gente tem até hoje. O jeito como o Brasil foi colonizado é basicamente a origem de tudo. A coroa portuguesa não saiu vendendo lotes pequenos, não. Ela distribuiu pedaços gigantescos do território, as famosas capitanias hereditárias. E isso, desde o dia zero, já criou uma elite de latifundiários e não uma classe de pequenos agricultores. E mesmo a Lei de Terras de 1850, que foi um marco super importante, não mudou essa estrutura. Na prática, o que ela fez foi consolidar a concentração de terras como a grande regra do jogo. E o resultado disso vai muito além da economia, viu? O dono da terra acabou se tornando, quase que naturalmente, o dono do poder político local. É o que a gente conhece como caudilismo rural. Aquele grande proprietário que manda na economia e, por consequência, manda na política da região inteira. E essa é uma herança de poder que tornou qualquer debate sobre reforma agrária uma coisa extremamente sensível e difícil durante séculos. Diante de uma herança tão pesada,
O Estado brasileiro, principalmente a partir do século XX, resolveu tentar confrontar essa realidade. E é aí que surge o grande plano de reforma agrária, uma tentativa de, literalmente, redesenhar o mapa do poder no campo. O objetivo oficial era bem ambicioso e atacava em duas frentes. De um lado, a ideia era fazer justiça social, ou seja, dar acesso à terra para mais gente. Do outro, era modernizar a produção, fazer o país produzir mais. A meta, no fim das contas, era quebrar uma lógica que vinha lá desde as capitanias hereditárias. E a principal estratégia para fazer isso acontecer foi a chamada colonização oficial. O roteiro era bem claro, olha só. Primeiro, o Estado ia lá e identificava terras públicas, muitas delas paradas, sem uso, as tais terras devolutas. Depois, selecionava famílias de agricultores, dividia essa área em lotes e assentava esses novos colonos. Tudo isso com a esperança de criar novos centros de produção. Mas, claro, só entregar um pedaço de terra não adiantava. O Estado precisou montar uma verdadeira caixa de ferramentas para viabilizar essa mudança toda. Pensa assim, o crédito rural era o combustível, o dinheiro. A assistência técnica era o conhecimento, o know-how. A garantia de preços era tipo uma rede de segurança. E aí vinham as ferramentas mais pesadas, como o uso capião e a desapropriação de latifúndios improdutivos, que serviam para forçar a redistribuição mesmo. E tudo isso nos leva direto para o coração do conflito. Para a luta que, na verdade, define o Brasil rural até os dias de hoje. E essa é uma disputa que não é só por um pedaço de terra, por hectares. É uma briga entre duas visões de mundo que são completamente diferentes. De um lado, a gente tem a mentalidade antiga, aquela que enxerga a terra como um troféu, sabe? Uma fonte de prestígio, de poder político, algo que nem precisa ser produtivo, o importante é ter. Do outro lado, a gente tem a mentalidade moderna, capitalista. Essa vê a terra como um ativo, um fator de produção que tem que gerar riqueza, tem que ser eficiente e tem que estar conectado com o mercado global. Essa citação da nossa fonte original é cirúrgica. Ela mostra que a agricultura no Brasil não é só mais um setor da economia. É o campo de batalha simbólico onde o futuro do país inteiro está sendo decidido. É ali, nesse campo, que se define o modelo de sociedade que vai prevalecer. E a grande questão que fica no ar é justamente essa. Nessa longa, longa batalha pela alma do campo brasileiro, o que vai prevalecer no final? Vai ser a força das leis, das políticas públicas modernas, ou vai ser o peso de séculos e séculos de uma história de concentração de terra e de poder? Bom, a resposta para essa pergunta ainda está sendo plantada e colhida todos os dias aqui, em solo brasileiro.